Então, meus amores, nós estamos continuando os nossos estudos de O Livro dos Espíritos, não é? Olha, acreditem, já estamos na questão 395. Então, o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo da volta do espírito à vida corporal. Ou seja, a existência em si, né? A encarnação, a reencarnação, é quando ele está limitado por um espaço e por um tempo. Limitado por duas datas, né? A data do seu nascimento e a data da sua morte, nascimento do corpo e a morte do corpo, certo? Chama-se existência. Nessa existência, o que o espírito terá? Ele terá uma personalidade que pode ser muito diferente da personalidade anterior dele. Às vezes, tão diferente que pode parecer que não se trata do mesmo espírito. Pode ser assim, uma personalidade que vai nos dar a impressão que aquele ser regrediu, sabe? A depender, evidentemente, da experiência pela qual ele necessite passar. Ele pode estar numa existência fazendo uma parada estratégica. Olha que interessante. Ele reencarna, é uma encarnação, uma existência intermediária entre duas etapas diferentes das experiências que ele vai ter. Então, um espírito que durante muitas encarnações ele desenvolveu uma área do intelecto, e dentro dessa área do intelecto, uma área específica da ciência, da filosofia, ou mesmo da religião, às vezes um religioso, durante muitas encarnações, de repente ele sente a necessidade de encarnar, né, de ter uma existência voltada para a ciência, por exemplo. Mas, então, ele tem que fazer uma parada estratégica, sabe? Porque senão, porque está muito próximo todas aquelas experiências, por mais que o corpo venha a criar, né, bloqueios, esses bloqueios têm que ser muito fortes para que aquelas experiências não comecem a despontar e ele mude a rota, retorne, por exemplo, para a experiência religiosa, se ele for um religioso por muitas existências. Então, essa existência, né, intermediária, às vezes ele passa essa existência num ambiente assim, quase de repouso, vamos dizer assim, em que ele fica ali só mesmo realmente criando uma barreira para que depois ele possa iniciar essas experiências novas, praticamente do zero, certo? Então, imagina, esse espírito, ele tem muitas conquistas, elaborou muitas coisas, mas então, se nós o conhecermos nessa existência em que ele está fazendo, eu chamo assim, uma curva, ele veio numa velocidade, né? Vamos colocar o religioso, nós aí, religioso, de repente, como é que ele vai brecar de uma vez? Não dá, né? Então, ele está numa velocidade muito grande, ele tem que ir parando para mudar
rumo, mudar a direção, né? Mudar o sentido. E então, nessa curva, ele pode ser aquela pessoa fora da casinha, sabe? Sabe aquela pessoa que vive meio no mundo da lua, desconectada da realidade, ela não se conecta direito com a família, até porque a família provavelmente é uma família estranha para ela, né? Já que ela vai iniciar experiências novas. E isso não tem nada a ver com expiação, nada. É experiência. Provas, né? Novas. Então, isso acontece. E essas pessoas, elas muitas vezes são julgadas. Elas são julgadas. Existem almas que estão vindo de outros planetas. Imagine o que seja você está aqui na Terra e você vai para um outro planeta. Um planeta, no nosso caso, né, seria um planeta um pouco menos avançado, supondo, né, que nós fôssemos hoje, ninguém iria para um planeta mais evoluído, menos avançado, chegando lá, até que nós nos ajustássemos ao organismo físico daquele planeta, a nossa mente, ela já está mais potente, tem uma potência maior. Aí o ser encarna num planeta em que os cérebros ali ainda não têm uma evolução muito grande, né? Então a mente não consegue se expressar convenientemente, certo? Então não dá para ficar julgando. E isso está acontecendo hoje com almas evoluídas que vêm para a Terra, em tarefas de auxílio do nosso progresso. Entenderam? E a mente deles é muito potente. Então, eles precisam de tempo para se ajustarem. E não é fácil se ajustarem. Tem o caso daquele menino, aquela criança, né, que já postei vídeo deles para vocês, que ele é de Goiás, que ele é um médico, Davi. Ele sabe mais do que médicos. E aí, ele ainda tem dentinho de leite. Aí a mãe dele falando assim para ele: meu filho, vai jogar bola com teus amiguinhos. Ele falou: mamãe, eu não vou jogar bola. Por que, filho, você não vai jogar bola? Você é uma criança, vai jogar bola. Mãe, eu não vou desgastar as minhas articulações, os meus ossinhos. Não vou, não. Eu vou precisar dos meus ossinhos lá na frente. Eu vou ficar desgastando a minha articulação. A senhora não sabe o tanto que isso desgasta a articulação, gente. Meu Deus! Aí a mãe escutando isso, novinha. Nossa, ela fala, meu Deus, o que é isso? Quem está aqui perto de mim? Não é? Você já viu ele falando sobre coração? Problema cardíaco? Sim. É assustador, não é? É assustador. Não, você olha assim, você pensa que é uma invenção, mas o menino está ali explicando. Né? Meu Deus, e ele conversa com os médicos e os cientistas assim, né? Tete a tete. Né? Então, é uma mente que é lógico que ele tem momentos que ele fica desajustado, evidente. Tem momentos que ele é uma criança. Né? Ele estava... foram no shopping, alguma coisa assim. E aí, a prima dele estava tomando alguma coisa que tinha açúcar e tal. E aí a mãe dele, o que ela está tomando? Ela está tomando veneno. Sabe? Falou assim, isso aí, a médio prazo, vai causar isso, aquilo outro. Ou seja, ele estraga o passeio de todo mundo. Não é? Acaba que as pessoas... Né? Apesar que ele é lindo, maravilhoso, ele tem um sorriso.
Então, é isso, né? Então, nós não podemos julgar. Tem aquela pessoa, às vezes ela é a ovelha negra da família, né? A ovelha negra da família. Porque ela não se ajusta com ninguém, ela não dá certo, ela não para emprego, faz uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, ela não sabe o que ela quer. Inteligente, mas não consegue se ajustar, não consegue nada. Quer estudar música, depois estuda, depois vai para outra coisa e fica sendo aquela pessoa complicada, que gera problema na família, né? Então é isso, tá bom? Alguns que tiveram grande intelecto, né? Filósofos, eles renascem, às vezes, numa situação de simplicidade por várias vidas para poderem entrar numa outra circunstância. E não é expiação, gente. Nem tudo é expiação, certo? Então, são provas, certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela de onde nós estamos. Nós paramos aqui, ó, na questão 395. Acho que vocês estão vendo aí, né? Estão vendo, né? Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Tem um caso, tem até um livro, do Hermínio Miranda, As 7 Vidas de Fenelon, ou de Fenelon, como queiram, sei lá, como é que pronuncia. O Fenelon, ele aparece na codificação inúmeras vezes, ele foi da igreja, né? E tem textos dele no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí... A gente vê esse nome sempre mesmo. Né? Então, então o que acontece com o Fenelon? Nesse livro do Hermínio Miranda, o Hermínio, vocês sabem, pesquisador, né? Dos pesquisadores mais respeitáveis que a doutrina espírita já teve, né? E as pesquisas dele é sempre em memórias e vidas passadas. Então, esse livro, As 7 Vidas de Fenelon, ele conheceu na América um psiquiatra chamado Erlo Wolverine. Aliás, ele não conheceu o Erlo Wolverine. Ele conheceu o trabalho dele, porque esse Erlo Wolverine, ele foi contemporâneo de Jung, Carl Gustav Jung, que sucedeu Freud, né? Que trouxeram para nós toda essa coisa da psicologia, da psiquiatria, tudo isso. Então, esse Erlo, ele tinha sonhos. E ele escreveu um livro falando, e ele não tinha uma religião definida assim. Ele seria católico, mas ele não tinha aquele compromisso. Ele era da academia, vamos dizer, uma pessoa da ciência, uma alma nobre, porém sem compromisso com a Igreja Católica, nenhum compromisso. E ele começa a escrever que ele se lembra de quando ele teria sido Fenelon. Só que a personalidade do Erlo Wolverine não tem nada a ver com o Fenelon. Nada. Absolutamente nada. Mas ele descreve 7 encarnações para trás. E aí nós ficamos pensando,
E o Hermínio, então, vai a fundo nessa pesquisa. E ele reconhece que sim, que ele seria a reencarnação de Fenelon. Só que, imagine, um espírito que, quando está na erraticidade, escreve na codificação. E quando ele reencarna, ele não fala a palavra reencarnação. Porque o Erlo Wolverine, ele ficou confuso. Ele não, como ele seguia o Jung, ele tinha profunda dificuldade de aceitar a questão da reencarnação. Então, ele não explicou essas recordações pela reencarnação. Ele explicou como Jung explicaria, Freud explicaria, como se... Ele deu umas explicações tão mirabolantes que aí o Hernani, o Guimarães Andrade, ele diz assim, que é quase assim, impensável que ele não lembrasse daquilo que ele sabia em espírito. Certo? Ficou completamente bloqueado tudo aquilo. E ele simplesmente não fala a palavra reencarnação em nenhum momento. E ele diz que ele entra daí nos arquétipos do inconsciente coletivo, que esse sonho é isso, aquilo, aquilo outro. Ele entra em memórias dos cátaros. Ele se reconhece como, nos sonhos dele, como tendo sido um cátaro, aqueles cristãos chamados puros, mas ele não consegue dar a explicação que ele deveria dar. E, então, como explicar isso, né? Como explicar isso? Então, aí ele diz assim, ó, que nem sempre nós vamos ter essas revelações, mas podemos ter. Ou seja, há um bloqueio, fica bloqueado. E quando fica bloqueado, evidentemente que, veja, o Erlo Wolverine, ele, do ponto de vista moral, ele era uma pessoa íntegra. Vocês estão entendendo? Do ponto de vista moral, não tinha nada de diferente. O que tinha de diferente era a personalidade dele. Isso. Então, que nós podemos ter personalidades muito diferentes. E aí a pessoa vai falar assim, não, mas se você teve uma encarnação assim, você tem que partir dali para lá. Não é assim. Não é assim. E também tem encarnações que o espírito ele pode evoluir muito numa encarnação. Muito, muito mesmo. Porque circunstâncias ficam favoráveis, sabe? Várias circunstâncias começam a acontecer e ele vai aproveitando as oportunidades, ele vai aproveitando, ele vai. Depois ele faz um planejamento e todo planejamento você depende, evidentemente, do quê? Você depende de outras pessoas, não é? Você depende do seu pai, você depende da sua mãe, você depende da família, você depende da nação, se começa uma guerra, uma coisa. Tudo isso vai interferir, às vezes, no planejamento. Porque a humanidade, ela tem o livre-arbítrio, existe o livre-arbítrio coletivo, né? Então, o que acontece? Você evoluiu bastante em uma, aí na outra encarnação, você estaciona. Porque as circunstâncias não são mais favoráveis. Por isso que quando o espírito está se saindo bem, é comum que ocorra as moratórias, sabe? Ele reencarnou, né, com um corpo ali que ia dar conta
40 anos, mas quando chega nos 40 anos, ele está indo tão bem, está num pique bom, que os espíritos falam, não, vamos dar mais 5, vamos dar mais 5, vamos dar mais 5, e assim vão prorrogando, porque esse determinismo que nós vemos em algumas reflexões espíritas, ele não existe, sabe? Muitos projetos, eles ficam parados, eles não vão para frente por causa do livre-arbítrio das pessoas. Ninguém faz nada sozinho, tudo há uma solidariedade no universo, e aqueles que estão relacionados com determinadas coisas, então, às vezes, o espírito nasceu para ele, vamos dizer assim, impulsionar uma área da ciência, a área X. Mas outras pessoas tinham que estar no entorno dele para criar uma universidade antes, fazer isso, fazer aquilo outro, e essas pessoas fracassam. Exemplo, Allan Kardec. Allan Kardec, ele não falhou na missão dele. Mas Napoleão Bonaparte falhou. E isso complicou a divulgação e a difusão do espiritismo na França. Tanto que o espiritismo na França hoje não é nada. Não é nada. Certo? Napoleão Bonaparte, ele tinha uma missão, preparar a França, entenderam? Circunstância, preparar a França moralmente para receber as ideias do Consolador. E ele não fez isso. E ele tinha tudo para fazer. Veja, Jesus investiu nele. Tem uma narrativa do irmão X, né, Humberto de Campos, que fala sobre isso. Quando ele está se preparando para vir, e todo o investimento, Allan Kardec vem colaborar na encarnação dele, Jesus, espíritos nobríssimos, e ele simplesmente, ao encarnar, ele se deixa empolgar pelo poder. E ele começa, então, ao invés de preparar a França do ponto de vista moral, cultural e educacional, ele começou a expandir a França com conquistas, guerras, né? Então, isso atrasou o desenvolvimento do espiritismo na Europa. O espiritismo na Europa, ele é visto como uma ciência, não é visto como uma religião. Ninguém, vamos dizer assim, o espiritismo religião, ele é típico do Brasil. Na Europa, o que as pessoas mais se interessam é pelo aspecto científico da doutrina espírita, pelo aspecto filosófico da doutrina espírita. Mas o aspecto religioso é no Brasil que ele realmente conseguiu fazer o tripé, né? O tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. E a nossa preocupação é que o aspecto religioso do espiritismo está sofrendo abalos, porque a religião espírita é uma prática, é a prática da caridade. A caridade, ela é uma coisa que ela tem substância, ela não é uma metáfora, né? Ela não é uma abstração, ela é algo concreto, ela é uma prática. A consequência dela é abstrata. A prática da caridade, ela gera naquele que a pratica um movimento interno de ascensão. Um movimento interno de ascensão naquele que a pratica. Não é naquele que a recebe.
Por isso que a caridade nós fazemos para nós, mas é extremamente necessário que ela seja concreta, que ela seja um fazer. Como Jesus falou, fazei aos outros tudo aquilo que queris que os outros fizessem para você. O Sermão da Montanha, capítulo 7. Quando Jesus fala fazer, o que é fazer? É diferente de amar o próximo como a si mesmo, porque amar o próximo como a si mesmo é uma abstração. Então, esse como, Jesus fala assim, fazei. Aí está toda a lei e os profetas. É isso que Jesus fala. Isso é muito profundo. E isso, no Brasil, sempre foi muito forte. Não se conhecia centro espírita que não praticasse a caridade. Ainda que fosse chamado de assistencialismo, de movimentos de menor valor, né? De pessoas simples. Porque no centro espírita também tem isso, né? Começou a acontecer uma coisa, quando uma elite tomou conta dos postos mais importantes no movimento espírita, essa questão da prática, ela foi sendo deixada para pessoas mais simples, mais ignorantes, e que, segundo a visão dessas elites, entre aspas, essas pessoas ficariam aí fazendo a sopa, entregando os farnéis, né? E eles não, eles iriam fazer as palestras, tal. Isso é o quê? Isso é uma influência europeia no movimento. O que mais tem no movimento espírita é francês, reencarnado no Brasil também, né? Então, nós temos que pensar, cuidado que nós temos que ter. Existem movimentos que focam na psicologia. Você vai ver, eles fazem eventos, congressos e tal. E quando você vê os temas, não tem nenhum tema. Zero. Que fala a questão número tal do Livro dos Espíritos. Capítulo tal do Evangelho. É só autoajuda. Sabe? Uns temas assim, completamente de psicologia. E ainda por cima, a maioria das pessoas que vão levar esses temas nem são da área, né? Ou não aprofundaram tanto a área. E o conteúdo da doutrina vai ficando, passando por cima. Porque quando nós aprofundamos o conhecimento, nas obras básicas, nós vamos ver repetido muitas vezes, fora da caridade e nossa salvação, de inúmeras formas. De inúmeras formas. E o que é essa prática do Evangelho, né? São Vicente de Paulo, falando para nós, né? Sobre uma sociedade que se baseia na lei de Deus e da justiça, deve prover a vida do fraco. Ela tem o dever. Isso está no Livro dos Espíritos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí passamos ao largo, não aprofundamos para saber quem é esse fraco,
A parábola do bom samaritano. Quem é esse caído? Quem é esse samaritano? Quais foram as ações que ele fez? Né? Por quê? Porque estamos ali na psicologia. Um psicologismo que tomou conta, tentando reprimir sensações que ninguém consegue reprimir, não é? Enquanto que se você está no trabalho, se você está no relacionamento verdadeiro, real, você está ciclando o seu magnetismo. Se você está fazendo isso, você está se autoiluminando. Não tem como. Imagina uma dona de casa fazendo um arroz bem feito se ela não está se autoiluminando. Ela está. Quando você está ali fazendo alguma coisa com aquele amor, não é a pessoa que vai receber. Seu de menos. É aquele que está fazendo que recebe, porque ele recebe dentro dele. Por isso que ele se autoilumina. Então, algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Então, você pode ter uma imaginação fértil, não é? Então, aí, se colocar em guarda, para não dar super importância às coisas. Se você tem uma recordação, você tem que tirar o conteúdo moral daquilo, sempre. Em que aquilo te ajuda, em que essa lembrança te ajuda a ser melhor. Em que essa lembrança te ajuda a modificar um padrão de comportamento. Porque também você não vai ter um sonho, não é? Que pode ser uma ilusão, uma mera ilusão, mas se você está bem intencionado com a sua própria evolução, você vai fazer uma análise disso. Vai fazer uma análise, e aí você vai se posicionar. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos localizamos, quando nós encontramos o nosso lugar, o universo nos guia. Ele nos mostra o caminho. Mas nós não podemos ficar rolando que nem pedra que rola não cria lima, né? Significa. Nós temos que ter coerência. A doutrina espírita, ela nos pede isso, coerência. Então, se você tem um sonho, isso é ilusão ou isso é real? Deixa eu fazer uma conexão disso com a minha vida, com isso, com aquilo. Por exemplo, o Erlo, ele teve esses sonhos muito fortes, em que uma encarnação, em que uma vida, ele tinha recordações de que ele teria sido Fenelon, né? E tem várias outras recordações dele, volta 7 vidas. Mas ele pegou aquilo e ele deu uma explicação que estava dentro do que a mente dele, a personalidade dele podia dar para ele, permitia a ele. No entanto, quando nós vamos olhar bem de perto, nós vemos ali uma certa presença do medo de contrariar a academia. Como que ele poderia falar academia, quando a gente fala academia, são os homens de ciência, né? As várias áreas da ciência, das universidades, que se reúnem em academias, lembrando os gregos, né?
Então, é o mesmo caso do Jung. O Jorge Andréa, que ele faleceu há pouco tempo, talvez, sei lá, 5 anos. O Jorge Andréa, ele também, ele e o Hernani fizeram muitas pesquisas juntos. O Jorge Andréa é um psiquiatra, muito conceituado, e ele fala assim, que ele tinha uma queixa do Jung. Achei engraçadinho como ele falou. Eu tenho uma queixa do Jung. Né? Tem Freud, tem Jung. Dona Joana de Ângeles, ela se baseia muito no Jung, né? E esse Jung, por quê? Porque o Jung, ele tinha uma missão na Terra, que era falar a palavra espírito e falar a palavra reencarnação dentro da academia. E ele não teve coragem. Não falou. Espírito, ele chamou de ânimo e de ânima. E reencarnação, vidas anteriores, ele chamou de arquétipos. Não teve coragem. Então, o Jorge Andréa fala isso, fala assim, eu tenho uma queixa do Jung, porque ele... Oi? Fala, Malvina. O Jorge Andréa, ele trabalhava muito na rádio Boa Nova de São Paulo, Guarulhos, não sei, e na televisão pegava um tempo aquele canal, era incrível, eu assistia as palestras, eu conhecia a voz dele, tinha outro, eu não lembro o nome mais, não sei o que lá, Leite, eu conhecia todos eles, assim, por nome, né, e das palestras que eles faziam. Aí, uma vez, eu estava passeando em São Paulo e nós fomos na federação. Aí, a gente foi na federação e ela estava reformando, aí as palestras estavam tudo no outro prédio, e nós fomos. E agora eu não lembro quem, mas eu vi 2 pessoas daquelas que davam as palestras que eu ouvia. É que já faz tanto tempo que eu nem lembro. Mas era incrível. Quando eu vi a voz, eu lembrei. Nossa, Jorge Andréa tem uma história. Tinha muitos deles, nossa. Né? É o que eu falo. São os pioneiros, né, do espiritismo no Brasil. Não é mais assim. A gente não tem mais. Temos Divaldo, tal, alguns filósofos aí. A maioria... vai morrendo, né, Márcia? Vai acabando. Os mais novos quase não ocupam espaço. E os que ocupam começam a disputar a visibilidade. Sabe? Estamos vivendo esse momento. Nós temos o Elahá, né? Uma grande pessoa, mas ele nem para no nosso estado. Foi embora. Então. Vem mais só a passeio. Então, o que acontece, né? Essas almas aí, né? Eles, por exemplo, levavam a mediunidade muito a sério. Enfim. Agora acho que eu lembrei, era Reinaldo Leite. Acho que... Ele tinha uma voz assim de italiano, ele parecia meio bravo, meio irritado. Ele conversava muito com a Maria Angélica, que era a guardiã dele. Ele disse que brigava com a Maria Angélica, fazia umas perguntas para ela. Sim. Então, você sabe que... Eu vou desativar aqui esse som, porque está dando um eco. Você sabe que tem uma história, né, do Jorge Andréa, do filho dele, o último filho dele. É uma história fantástica, assim.
fantástica mesmo, que não acontece mais hoje em dia, sabe? Não tem mais grupo mediúnico para isso, né? Porque é tanta disputa nos grupos mediúnicos, tanta briga, tanta coisa, sabe? Então, vamos lá. Questão 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores, ou seja, em mundos mais elevados, né? Aí ele diz sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior as têm mais nítida. Por isso que o Erlo lá, Wolverine, não lembrava, ele estava numa outra, vamos dizer assim, numa outra vibe. Sabe o que é vibe, né? Estava numa outra, né? Então, ele não lembrou, não, sabe? Então, muitos conselhos que os espíritos nos dão, quando eles estiverem encarnados, terão que ler, e será que vão seguir? Que quando você está encarnado, como dizia o Elahá, né? Encarnou, você meteu o pé na lama. Não tem como. E a lama só vai subindo. Só vai subindo, né? Aí ela falava assim, se você conseguir ficar com o nariz de fora, tá bom demais. E a boca, né? Tá bom demais. Então é isso, meus amores. Vou ler mais uma, tá? Ninguém quer falar mais nada além da Malvina? A Malvina tá 10 hoje. Vamos lá. Hoje em dia, se você fala para uma pessoa, um companheiro espírita, que você lembrou de alguma coisa, se você fala de um evento mediúnico, um pouquinho mais diferente daqueles que eles estão acostumados, ele te olha assim, fala, legal, mas não aprofunda, não quer saber. 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. Então, você tem umas tendências assim, tem alguns instintos. A criança, depois dos 4 anos, ela começa a deixar isso bem claro, né? Os pendores dela. Então, será possível, né? Através disso, aquela tendência que nós temos, conhecer as nossas faltas? Ele diz assim, ó, até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade, ou seja, antes da encarnação. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Pode ser que o ser, né, naquela existência, como eu disse, as circunstâncias se mostram tão favoráveis que ela fica muito melhor, e aí você diz assim, não, mas essa pessoa não pode ser aquela, porque aquela, né, ele era muito precário, comparativamente ao que é hoje, isso logo na encarnação passada, mas ele diz aqui que isso pode acontecer. Aí diz assim, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Gente, muitas faltas que não cometemos, nós não cometemos porque não temos oportunidade de cometê-las. Ele diz assim, ó, depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastada a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento
Ele fica parado. Que é uma retrogradação. Porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Agora, parar é possível. E parar é retroceder com relação aos outros. Está no Evangelho assim. Não avançar é retroceder. Porque, veja, você está na posição, está nesse ponto, junto com todos os seus amigos. Eles começam a andar, você fica. Comparativamente a eles, você retrocedeu. Porque você deveria estar lá, mas você não está. Entenderam? Fica parado. Tá bom, meus amores queridos? Acho que vamos parar por aqui, né? Deixar 399 para segunda-feira que vem. Pode ser? E então, alguma consideração? Alguém aí tem algo a falar? Entendeu? Foi complicado? Fala, Rosinha. Você estava comentando sobre uma encarnação de uma pessoa ter uma tendência, segue uma linha de procedimento, na outra ele vem totalmente diferente. Sim. Então, eu já vi pessoas que a gente sabe de encarnações assim bem próximas, que tinha uma outra vida, viveu outra encarnação, até nesse tempo que a gente está aqui, e depois vem totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Por que será que isso ocorre? Pois é. Por que será, né? Circunstâncias que mudaram, bloqueios, entendeu? Ou se ele tinha uma evolução, ela era aparente, ela era mais comportamental. Ah, certo. Pode ser que era só um comportamento, né? Tem muitas pessoas no movimento espírita que são moralistas. Nós também somos. Esse moralismo exagerado leva no comportamento. E, às vezes, depois a pessoa renasce numa outra circunstância, e aí ele dá vazão à sua verdadeira realidade. E aquela personalidade que ele mostrava era superficial. Ela era tinha profundidade, né? Era uma personalidade que ela é... Porque a personalidade, ela é isso, né? Ela é assim, a somatória de tudo que você tem em volta de você. Da cultura, do ambiente onde você está, então, da educação que você teve. Então, a pessoa que vem, por exemplo, que nós temos muito no movimento espírita, católicos, né? Nós somos todos católicos, a grande maioria de nós. Muito tempo ali condicionado. Aí agora nós somos espíritas. Nós somos católicos ainda, entende? Há condicionamentos muito fortes que você precisa de muitas... você precisa, primeiro, ou ter muita disciplina, muita coerência, sabe? Ter aquela linha ali. Ou você vai... Deixa eu só tirar essa... Depois você ativa de novo o som. Ou você vai ter comportamentos, vai trazer para dentro dessa religião a outra. Nós vemos isso, fica muito evidente. Conheço, por exemplo, um jovem que eu vi nascer praticamente, berço espírita, era espírita, tal, foi. Quando ele assume realmente a sua... quando ele assume toda a sua potência, né, nessa encarnação, ele
deixa claro que ele tem posturas comportamentais de muçulmano. Conhece espiritismo, tudo, mas é um muçulmano. Fica assim. Então, da Igreja Católica, como a Igreja ela foi a nossa religião nos últimos 2000 anos, só que dentro da Igreja existiram e existem ainda incontáveis, praticamente, ordens. Incontáveis ordens. Certo? Então, uma pessoa que era de uma ordem extremamente voltada para o formalismo, para os rituais, né? Aí vem para a doutrina espírita, se encanta, mas daqui a pouco ele está, de alguma maneira, fazendo concessões. Quando vamos observar, ali tem, sim, um conteúdo, né? Que é uma reminiscência dele, certo? E essa questão do moral, né? A pessoa estava, às vezes, numa ordem que exigia uma contenção, aí na outra vida ele não é mais religioso, vamos dizer, seja lá o que for, nasce numa família mais de uma mente diferente. Por exemplo, nós temos a encarnação de espíritos precários na área da sexualidade. Nós estamos vivendo esse momento, uma reencarnação de comunidades inteiras, daquelas chamadas cidades perversas, né? Cidades que eles são viciados em sexo, né? Então, imagina, uma alma que ela tinha um comportamento que era ali simplesmente contido, e ela reencarna numa família com essa preponderância, ela pode não dar conta, entendeu? Pode não dar conta. Certo, gente? Por isso que não adianta educar com repressão, né? E por isso a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, que nos convoca a sermos livres, fazermos escolhas conscientes, olharmos para os nossos defeitos, nossos problemas, sem mentir para nós mesmos, né? Porque os orientais, eles dizem assim, nós podemos errar e errar muito à vontade. Nós só não podemos mentir para nós. Mentir para nós mesmos. E aí nós vemos, né? Quanto que nós camuflamos a nossa própria realidade. Só que quando morre, vai para lá, fica tudo escancarado, né? E depois encarna num meio que ele vai ter que provar aquilo que ele falava que era e muitas vezes pode derrapar. Tá bom, meus amores? E corrigir defeitos numa encarnação só é meio complicado, né? Essa coisa de corrigir defeito, né? Eu gosto de olhar mais assim. Tendências. Na verdade, são experiências que nós vamos tendo. Eu acho que e todas elas se incorporam positivamente, né? Se nós praticarmos a caridade, sabe? Se nós levarmos em conta essa coisa da caridade mesmo, sem querermos criar uma aura de santo, disso, daquilo, entrarmos na caridade pura e simples, no dia a dia, na rotina. Se nós conseguirmos fazer isso, nós não temos que nos preocupar de
com defeito, porque muitos daquilo que nós chamamos de defeito é a influência do corpo no nosso comportamento, é a influência do meio. Imagina uma pessoa perdeu o emprego, você vai lá e vai, sabe? Então, isso tudo é reações que você tem, e isso não significa que aquela pessoa é isso, aquilo outro, entendeu? Então, às vezes, alguns que demonstram sempre um padrão, assim, de um comportamento retilíneo, não se irrita, não se aborrece, nada, está sempre ali, aguenta tudo, ele pode simplesmente estar reprimindo, ou os problemas que ele tem são compensados numa outra forma. Às vezes a pessoa... Você entende? Então, é muito difícil saber exatamente se aquilo é um defeito mesmo, se aquilo é uma influência do meio irresistível que a pessoa não conseguiu, se aquilo é ausência da educação como deveria ter sido. Mas, independentemente de tudo isso, seja você quem for, onde você esteja, o que nós temos que orientar? Trabalhe no bem. Chegou obsedado na casa espírita, tá louco, tá não sei o quê. Trabalha no bem. Trabalha no bem. Sabe? E é isso, gente. Vamos encerrando, deixa eu... Parando a gravação.